Bom dia, a paz seja com todos, amém? Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica Quadrangular no Jardim Santa Lúcia, igreja sede em Campo Limpo Paulista. Deixo um grande e forte abraço ao nosso pastor Gildo, nossa pastora Margarete, nossos anjos da nossa igreja. Deixo aqui um abraço, peço que os irmãos estejam aí agradecidos e agradecendo e orando pela vida do irmão Marcelo, que sempre contribui generosamente para que esse vídeo chegue na tua casa. Então eu te peço que os nossos pastores e nosso irmão Marcelo e sua família estejam nas suas orações. Amém? Amém. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o livro de Colossenses, um livro maravilhoso. Vamos fazer uma oração? Amado Deus e poderoso Pai, entramos na Tua santa presença nesse domingo abençoado, Senhor, lhe agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos pôs de pé, mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu ânimo e coragem para estarmos aqui assistindo mais uma aula e aprendendo mais de Ti. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, essa rica aula, Senhor, que se venha a ser ministrada pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos ter verdadeiramente aprendizado, ungido, Senhor, e revelado em nossas vidas. Pai, em nome do Seu Filho Jesus, seja comigo, Senhor, nesta aula, me usando como instrumento, que o professor Espírito Santo possa me usar da melhor maneira possível, chegando à casa de cada um, Senhor, a verdadeira palavra revelada e abençoada. Pai, em nome do Seu Filho Jesus, abençoe cada aluno que se dispôs a estar de pé, ou sentado, ou dispondo um tempo para assistir esta aula. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra que for ministrada agora não seja em vão e que ela entre e penetre no mais profundo. Abençoe cada um em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Não esqueça de caneta e papel na mão, sua Bíblia aberta no livro de Colossenses, que vai ajudar muito nesta aula de hoje, tá bom? E vamos para a nossa música cantando os livros da Bíblia. Já decorou os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo? Vou fazer um desafio, hein? Até já para a nossa aula. Fique com a música abençoada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros, então, do Novo Testamento a questão. Então, já decorou os livros da Bíblia? Está treinando? Vamos entrar na aula. Estamos com uma apostila nova, Novo Testamento, de Colossenses a Apocalipse. Lembrando que Apocalipse vai ter 2 aulas, pela complexidade do tema. Como nós estamos iniciando, são 17 aulas, nós vamos iniciar pela primeira. Eu vou ler a nota do autor, achei muito interessante. Vamos lá.
Nesta revista, volume 4 da série Panorama Bíblico, por que volume 4? O Antigo Testamento teve o volume 1 e o volume 2. O Novo Testamento teve o volume 1 que encerramos na semana passada e hoje iniciamos o volume 2. Então são 4 volumes, 2 do Antigo, 2 do Novo. O tempo passou e a gente está em vias de terminar. 4 volumes da série Panorama Bíblico. Você tem estudos a respeito das últimas cartas. Bom, nesta revista, volume 4 da série Panorama Bíblico, você tem estudos a respeito das últimas cartas da Bíblia. As cartas foram muito importantes na vida da igreja primitiva. Sabe por quê? Primeiro, a velocidade com que as informações viajavam de um lado ao outro era pequena. Segundo, não havia muitos livros à disposição de todos, já que os rolos de pergaminho eram pesados e caros. Terceiro, poucos tinham o privilégio de ser alfabetizados. Então, a leitura pública das cartas era um meio seguro de garantir informação correta sobre o cristianismo à maioria das pessoas. Podemos notar na recomendação que Paulo faz a Timóteo: até a minha chegada, aplicar-te à leitura, à exortação, ao ensino. Está lá em 1 Timóteo 4, versículo 13. A leitura em voz alta das Escrituras foi prática comum nas sinagogas e muito importante na igreja, já que era encarada como método de ensinar as Escrituras. Paulo recomenda que a carta enviada aos Colossenses fosse lida em outra igreja. E uma vez lida esta epístola perante vós, isso está em Colossenses capítulo 4, versículo 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, a carta que foi escrita a Laodiceia, também para ler perante os colossenses, em Colossos. As cartas, embora fossem enviadas a uma pessoa ou igreja específica, não eram exclusivas destes. Foram também instrumentos de ensino a muitos outros dela. É maravilhoso perceber que tantos anos depois, nós somos alvos de tais cartas, séculos, milênios depois, né? Somos alvos de tais cartas. Como serviram para doutrinar nossos irmãos séculos atrás, servem hoje para nos ensinar as doutrinas de Cristo e dar o tom do comportamento da igreja no mundo. Ao estudar essas preciosidades no Novo Testamento, faça como se estivesse lendo a carta de alguém que as escreveu porque ama você, desejando-lhe vida de satisfação real e abundante nele. Não se esqueça de usar as leituras diárias para uma edificação. Cada uma delas traz uma lição prática para o dia a dia. A propósito, com relação às leituras diárias, Colossenses tem 4 capítulos. Então nós temos 7 dias na semana. Então eu recomendo que segunda-feira em diante vocês leem 2 vezes essa carta. Um dia você vai ler dobrado e aí você consegue ter um bom entendimento, lembrando sempre para pedir em oração direção ao Espírito Santo para revelar as Escrituras a cada um, tá bom? Entrando na apostila, já vou entrar aqui, ó. Estamos estudando o livro de Colossenses, tá? Já de cara uma referência que eu lerei. Capítulo 2, versículos de 8 a 10 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Importante aqui, tá? Cuidado para não se escravizar com vãs repetições, né? Com vãs filosofias. Vamos continuar. Então, em Colossenses, como Jesus
Jesus é apresentado nos livros do Novo Testamento? Você estudou aqui comigo de Mateus até Filipenses. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, né, as duas cartas, Gálatas, Efésios e Filipenses. Como Jesus é apresentado nos livros do Novo Testamento? Vamos lá, refrescando a memória. Mateus, Jesus é o Messias. Marcos, Jesus é servo. Lucas, Jesus é o Filho do Homem. João, Jesus é o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos, Jesus ressuscitou e é o Salvador do mundo, escrito por Lucas. Depois as cartas paulinas, que nós vamos continuar estudando. Romanos, Jesus é a justiça de Deus. 1 e 2 Coríntios, Jesus nos reconcilia. Gálatas, Jesus nos libertou. Efésios, Jesus é o cabeça da igreja. Filipenses, Jesus é a verdadeira alegria, a carta mais alegre da Bíblia. O que mais o Novo Testamento pode nos ensinar sobre Jesus? Vamos ver na aula de hoje? Ok, vamos ver na aula de hoje. Alvo da lição: saber, reconhecer que Jesus é tudo para o cristão. Sentir, motivar-se a conhecer cada vez mais a Jesus. Agir, abandonar as atitudes que não condizem com quem Jesus é. Ok? Seguindo para nossa introdução. Colossenses. Ok? Colossenses é fantástica em sua cristologia. Cristologia é o estudo da personalidade, história e doutrina de Cristo. Tá? Cristo, eu não preciso explicar, logia é estudo. Então é estudo de Cristo. Tá? Nessa epístola, nessa carta, o apóstolo Paulo afirma com absoluta autoridade e supremacia, a autoridade e supremacia de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, que eu tenho aqui, em confronto à crescente heresia na igreja de Colossos. Lembrando, heresia, tá? Heresia é ensinamento contrário, né? Falando de um grosso modo, a grosso modo. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Profundo, né? Continuando. Cristo, o Senhor da criação e a cabeça do corpo, que é a sua igreja, é completamente suficiente para toda a necessidade espiritual e prática do crente. Isso está lá no livro Descobrindo a Bíblia, página 444. Tá bom? Página 444, continuando. Nós estamos na página 5, ok? Informações básicas. Continua nas epístolas paulinas eclesiásticas. O autor é o próprio. Data 61 depois de Cristo. Estava preso, tá? Então ele preso, né? Ele escreveu para Filipos. Ele preso escreveu para Colossos, né? Alvo, igreja em Colossos, versículos chaves, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 e 2. Vamos ler, versículo chave. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A expressão-chave, Cristo, a
primazia. Vamos lá, a primazia, o que ocupa o lugar mais importante, o mais digno, tá? Ok, continuando aqui na apostila, tá? Apostila na tela. Aqui está o que encontrei na web. Olha, faz tempo que ela não aparecia, resolveu dar o ar da graça a nossa menina aqui. Vamos lá, esboço, doutrina, Colossenses, a doutrina está nos capítulos 1 e 2, a prática, aqui eu gosto de escrever receita pronta, capítulo 3 e 4, por quê? O livro que eu mais gosto da Bíblia, Romanos, é o livro que eu mais gosto de ler. O Novo Testamento é muito gostoso de ler, tem muitos no Antigo Testamento também muito gostosos de ler. Alguns são um pouco cansativos se você não entendeu o enredo e a necessidade daquela escrituração, tá? Mas são todos edificantes. Porém, embora o livro que eu mais gosto da Bíblia seja Romanos, o texto que eu mais gosto de ler na Bíblia está em Colossenses capítulo 3. Desde o versículo 1 é tudo muito bom, mas a partir do versículo 18, 17, até o capítulo 4, versículo 1, tem receita pronta de vida aqui. E eu me baseio muito nesta receita pronta para viver a vida que eu vivo, ok? Então, só para a gente se sintonizar. Supremacia, total e incontestável. O que é supremacia? Total e incontestável superioridade, tá? Total e incontestável superioridade de Cristo. O que Cristo fez em nosso favor. Prática, submissão dos cristãos. O que Cristo faz por meio de nós. Cristo, a primazia, a supremacia, tá? A superioridade máxima, tá? Ok, vamos lá. Colossenses em uma sentença. Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época. Isso é importante. Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época. Que situações do dia a dia podem abalar a nossa fé em Jesus? Estou te fazendo uma pergunta. Que situações do dia a dia podem abalar a nossa fé em Jesus? Estamos no século 21. Eu até assistindo a aula da semana passada, eu percebi que eu falei século 20. Vocês não riram na hora que eu falei isso? Eu falei século 20, mas tudo bem. Em pleno século 21, que situações do dia a dia podem abalar a nossa fé em Jesus? Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade, em face aos ataques dos falsos mestres da época. A importância de nós estudarmos a Bíblia, de nós lermos a Bíblia e conhecermos a Bíblia e conhecermos a vontade de Jesus para nossas vidas, a redenção que Deus propôs para as nossas vidas, a importância de conhecer isso é que os falsos mestres, em todas as épocas, pode gerar o ataque que quiser, que nós vamos continuar na verdade. Estou parafraseando e brincando com essa frase de Colossenses em uma sentença, mas entenda a profundidade do que eu estou te falando. Nós conhecermos a palavra de Deus, não é conhecer, eu já estudei a Bíblia inteira com o Silvio, ele fez livro por livro e lá ele ensinou cada coisa. Não é verdade. Não é verdade, porque a cada aula eu tenho insistido que eu jamais poderei esgotar em 50 minutos um livro da Bíblia. Ou como antes, nas aulas presenciais, que eu gastava 4 ou 5 domingos por livro, tá? Porque desde 2017 estamos com esse projeto de estudar a Bíblia livro a livro. Mesmo assim, era só um estudo panorâmico. É impossível esgotar os conhecimentos da Bíblia, tá? E os ensinamentos. Então, a gente lendo pelo menos uma vez por ano a Bíblia inteira, a gente vai se alimentando, e nós vamos cada vez mais fugindo dos ataques dos falsos mestres
que em toda a época existe, inclusive na nossa, inclusive na de Jesus, né? Na nova igreja, depois que Jesus ascendeu, tá? E mesmo como Jesus, tá? Então é esse cuidado que a gente tem. Repito a pergunta: que situações do dia a dia podem abalar a nossa fé em Jesus? Primeira coisa, o mundo do jeito que ele é vivido, ao todo tempo nós corremos o risco de termos a nossa fé abalada se nós não conhecermos a verdade. Para conhecer a verdade, você tem que gastar tempo com a verdade. Não é assistindo a minha aula, uns 50 minutos de Colossenses que você vai conhecer a verdade. Conhecer a verdade é gastar isso aqui, ó, debruçado na mesa, e aqui, ó, época de Covid não pode fazer isso, hein? Paginar, estou brincando, fazendo uma alusão, tá? Paginar a Bíblia e, acima de tudo, eu vou tentar levantar, a idade não ajuda muito, gastar isso aqui no chão. Então, para que você não seja enganado, nem atacado, você precisa estar debaixo dela. E como é que você está debaixo dela? Gastando tempo com ela. Beleza? Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, por que a gente entrou nessa história? Para vocês terem uma ideia de como o povo de Colossos vivia. Tá? Como o povo de Colossos vivia. O contexto, cidade de Colossos e circunstâncias da epístola. Aqui eu vou ficar todo na apostila, tá? No finalzinho da página 5 e vou andar na página 6. Colossos era um grande centro comercial e financeiro da Ásia Menor, destacando-se pela produção de lã. Seu solo era vulcânico, o que o tornava muito produtivo, e também produzia água calcária, muito usada no tingimento de tecidos produzidos lá. Colossos era constituída basicamente de gentios, principalmente frígios e gregos. Também um bom número de judeus residia naquela localidade, vindos da Babilônia. Só para a gente ter uma ideia. Aqui vai ter várias referências bíblicas. Eu selecionei algumas, as outras você anota e depois você busca a leitura para o entendimento maior. Circunstâncias da epístola. Paulo ficou alguns anos em Éfeso. Nesse período, o Evangelho chegou a Colossos. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 10. É provável que Epáfras, convertido em Éfeso, tenha sido o fundador da igreja. Colossenses capítulo 1, versículos 7 e 8, que eu reproduzi aqui. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Tá? Sobre a palavra, né? Sobre a doutrina cristã que ele está falando, que Paulo está falando, que Epáfras ensinou para eles. Continuando. Ele era o intermediador entre Paulo e os colossenses. A gente vê isso em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Anota. Nós vamos reproduzir o capítulo 4, versículos 12 e 13. Está lá também em Filemão, versículo 23. Lembrando que eu não estou citando o capítulo de Filemão, porque só tem um, tá bom? E é um livro que nós ainda não estudamos. Vamos lá, Colossenses 4, versículos 12 e 13. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Lembrando que nessa situação, Paulo e Epáfras estavam presos juntos, tá? Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis, ok? Pouco se ouve falar em Hierápolis, né? A igreja de Laodiceia, tem até carta em Apocalipse para Laodiceia, e aí a gente ouve mais falar sobre Laodiceia, né? Ok. Tá. Na ausência de Epáfras, Arquipo exerceu um ministério local. Está lá em Colossenses 4, versículo 17, que eu reproduzi aqui. Digam a Arquipo, cuidem em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor.
Continuando. Os gentios frígios de Colossos, está lá em capítulo 1, versículo 27, anota por favor, descendiam de religiosos caracterizados pela natureza mística. Aquela região era muito mística, principalmente por causa dos gregos, né? Eram adeptos de algumas práticas ascéticas. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos de 18 a 21, que eu reproduzi aqui. Presta atenção. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a Cristo, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, ou seja, por seus membros, pelos seus convertidos, né, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Olha a advertência aqui de Paulo. Tá? Continuando. É provável que um desses religiosos tenha se infiltrado na igreja e estava propagando um ensino que misturava o legalismo judaico. Legalismo judaico é a lei judaica, é a lei mosaica, é o Pentateuco, é o Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses são o legalismo judaico, as leis judaicas, tá? Isso era misturada com filosofias pagãs, tá? Então, sobre adoração de anjos, sobre valorização de sonhos, de visões, né? Ok? A Epístola aos Colossenses foi escrita em resposta a essas heresias, esses ensinamentos contrários, com o intuito de ratificar a preeminência da pessoa e obra de Jesus Cristo. Ratificar é confirmar. Então eles queriam confirmar a obra e a pessoa de Jesus Cristo com o legalismo judaico e as vãs, né, os ensinamentos pagãos. Então era isso que eles estavam fazendo. Colossenses para hoje. É importante conhecer o contexto, né, das epístolas para compreender bem as razões do escritor ao escrevê-las, ao redigi-las. Tente estabelecer paralelos entre o contexto de Colossos e sua cidade hoje. Avalie como as lições da epístola podem ser aplicadas à sua realidade. Aqui é interessante a gente entender como as pessoas estão agressivas, como as pessoas estão intolerantes umas com as outras, com os comportamentos, com os gêneros e com todos os outros itens que quebram os valores tradicionais. E quando eu digo valores tradicionais, eu não estou dizendo no sentido de não cedimento. Estou dizendo no sentido de se está se tornando comum fazer coisas ruins em detrimento das boas, né? Por exemplo, a gente observa, e eu não estou defendendo o fato, longe de mim, estou expondo o fato. Teve 2 episódios, um mais anterior, que propagou uma rebelião, uma manifestação mundial, e na sequência aconteceu um novo episódio, né? Com um jovem negro americano que foi sufocado. Antes de ser negro, um jovem, um cidadão foi sufocado por policiais. E mais tarde um novo episódio em que um outro cidadão foi abordado com 7 tiros por policiais. A mídia está trabalhando maciçamente em que eram negros antes de serem cidadãos e que eram brancos antes de serem policiais, meio que incentivando, instigando, né, a discórdia. E não estou aqui para defender se os policiais estavam certos, se
os rapazes estavam certos, quem estava errado, se foi excessiva energia, se não foi, não concordo, tá? Com a forma que a coisa aconteceu, mas nem tudo foi exposto, isso é óbvio, as verdades não foram faladas, todas as verdades, e a aula não é para polemizar, não é para discutir esse assunto, é só para que a gente possa, tá? É só para que a gente possa entender, tá? Tudo isso que eles viviam lá em Colossos, que a gente vive hoje aqui, se as pessoas gastassem cotovelos, como eu falei há pouco, lendo a palavra de Deus, e se esforçassem a sufocar as suas carnes através do seu espírito, nós não teríamos necessidade de ter nem essas matérias, porque elas não aconteceriam. As pessoas estão gastando tempo com polêmica, ao invés de gastar tempo com coisas que têm valores, né? Então, se nós gastássemos tempo, por exemplo, se nós gastássemos tempo com a Bíblia, se a sociedade gastasse tempo em viver em prática de Cristo, eu seria um desempregado, porque eu sou funcionário público, eu sou funcionário do fórum. Para que fórum se não tem briga, se não tem contenda, né? Mas as próprias cartas nos ensinam, né, e ensinava o povo daquela época, de que teríamos que ter tolerância com os irmãos, porque haveria discórdia, entendeu? Vamos lá, continuando a aula. Conteúdo, apresentação de Cristo, ok? Colossenses é singularmente cristológico. Em nenhum outro livro do Novo Testamento encontramos maior ênfase em Cristo do que em Colossenses. Paulo reafirma suas palavras aos Efésios, de fazer convergir nele, Jesus Cristo, ou seja, de reunirmos com ele, tá? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 10. Convergir é virar-se. A cruz está ali e eu estou andando para lá. O que é me converter? É convergir, é me virar para a cruz. É isso, tá? É viver com Ele, reunido. Continuando, me empolguei aqui. Heresias, aqui antes da heresias eu tenho mais um texto. Veja quais os versículos da epístola aos Colossenses que apresentam a Cristo. Então tem lá, não anotem, por favor. Capítulo 1, versículo 10 e dos versículos 14 a 20. Eu não quis reproduzir porque é grande o texto, tá? É um pouco grande, são 7 versículos, né? O capítulo 2, versículos 2 e 3, esse eu produzi aqui. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ok. Tem outros versículos, tá? Capítulo 3 e o versículo 9 do capítulo 2. Capítulo 3, versículo 12. A capítulo 4, versículo 1. Todos eles apresentam Cristo. Ok? Agora sim, heresias colossenses. Vamos lá. Ok? Tá. Filosofias gregas, ideologia terrena, raciocínios falazes. Vamos ver o que são raciocínios. Deixa eu só ver onde eu anotei isso aqui. Ah, tá. Vocês vão me perdoar se eu voltar um pouquinho e a gente já entra aqui? Só um pouquinho? Me perdoem, eu pulei uma parte aqui importante. Segundo o Dr. Robert H. Gundry, a heresia, a doutrina contrária, a doutrina rejeitada, né? A heresia colossense, por conseguinte, era mescla do legalismo judaico, das especulações filosóficas dos gregos
e do misticismo oriental. É possível que a localização de Colossos na importante via comercial que ligava o Oriente ao Ocidente tenha contribuído para o caráter misto da doutrina espúria, em pauta. O que é espúria? Que foi adulterada, não certa nem verdadeira. Tá? A maior parte de suas características aparecem no posterior gnosticismo plenamente desenvolvido, né? Pessoas gnósticas que são... O que é o gnosticismo? Movimento religioso de caráter sincrético. Sincrético é fusão de várias religiões e filosofias, e de caráter esotérico, só para vocês terem uma ideia, tá? A maior parte de suas características aparece no posterior gnosticismo plenamente desenvolvido, bem como nas religiões misteriosas gregas e orientais. A heresia de Colossos representou a tentativa de invasão do cristianismo por parte de um judaísmo gnóstico sincretista. Que monte de palavrão, né? Ao qual faltava o motivo redentor de um posterior gnosticismo, calcado sobre conceitos anti-judaico, tá? Isso é o panorama do Novo Testamento, é um estudo, tá? Página 343. Agora nós vamos entrar aqui. O que eles estão dizendo aqui com esse monte de palavrão? É que Colossos, enquanto estava sendo apresentado o cristianismo para eles, as doutrinas de Cristo, misturado a isso, existiam os judaizantes, o legalismo judaico, existia as filosofias vãs gregas, existia o esoterismo, ou seja, conjunto de filosofias e religiões que contradiziam e eram contrárias à doutrina de Cristo, e tudo isso misturado junto, tá? Por isso que Paulo, naquele momento, estava escrevendo uma carta para orientação ao povo de Colossos, aos colossenses, tá? Para que fosse lida para os colossenses, depois para os laodicenses, depois para os filipenses, entendeu? O povo de Éfeso, os efésios, e assim sucessivamente, porque essa carta era lida para vários povos, levadas a vários locais, a várias cidades, tá bom? Agora nós vamos entrar aqui. Filosofias gregas, ideologia terrena. Isso aqui depois você ou tira foto, ou anota, tá? Ou estuda posteriormente. Tem bastante texto para a gente não gastar tanto tempo, tá? Filosofias gregas, ideologia terrena. Raciocínios falazes. O que é falazes? São capazes de enganar, tá? Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 4, filosofias e vãs sutilezas, versículo 8, mesmo capítulo. B, legalismo judaico, imposição terrena, tradição de homens, também no versículo 8, mesmo capítulo. Circuncisão, mesmo capítulo, versículo 11 e capítulo 3, versículo 11. Dietas, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Festas, no mesmo versículo. Sábado, no mesmo versículo. Isso aqui é tudo legalismo, tá? Ou seja, vem tudo da lei de Moisés, Antigo Testamento. Misticismo oriental, idolatria terrena, adoração a anjos, mesmo capítulo, versículo 18. Visões, mesmo versículo. Ascetismo, mesmo capítulo, versículos 21 a 23. Tudo isso, você tira uma foto, terminando a aula você volta, anota ou leia os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Colossenses, em especial, a meu pedido, leia o capítulo 3 e o primeiro versículo do capítulo 4 e medita nisso, principalmente do meio para o fim. Tá? Nós vamos ler um pouco aqui, a partir do versículo 12. Continuando, me perdi, mas eu me acho. Colossenses para hoje. Para sermos capazes de combater as heresias vigentes em nossos dias, os costumes, os ensinamentos contrários dos nossos dias, é necessário conhecê-las. Procure estudar sobre elas e encontre na Bíblia respostas
que refirmem, no caso reafirmem, nossa fé, que é totalmente desvinculada de qualquer valor herético. Olha, nós temos várias religiões dentro do nosso ambiente, de nossa convivência, que ensinam coisas que a Bíblia, que não consta na Bíblia, como idolatria, né? Como imagens, como reencarnação, espiritismo de uma forma geral, que a Bíblia não diz sobre isso, né? A gente pode ver até sobre excesso de prosperidade, a teologia da prosperidade, e entre outras coisas. Não estou falando só das outras religiões, eu estou falando da nossa, que tem influência negativa de doutrinas heréticas de homem, tá? Então, quando a gente conhece a palavra, a gente não se deixa ser atacado e enganado pelos falsos mestres, que inclusive muitos se vestem de colete de crente, ok? Então, esses cuidados, o conhecimento nos afasta do perigo. É isso que a gente está falando, ok? Continuando. Ok. A nova natureza em Cristo, tá? Eu estou na apostila, página 7, nós temos tudo aqui no texto. Passado, velho homem, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, você eliminou o velho homem, então você precisa viver como um novo homem. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Presente, novo homem, passado e presente, velho e novo. E vos revestistes, olha o capítulo e olha o versículo, sequência. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Prestem atenção na mensagem. Continuando. Ok, deixa eu ver. Isso, a obra de Cristo no novo homem. São várias referências que eu não vou ler, tá? Obra de Cristo no novo homem, entendimento do Evangelho, Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6, reconciliação, versículo 22, mesmo capítulo, aperfeiçoamento, capítulo 2, versículo 10, sepultamento e ressurreição espiritual, Colossenses 2, 12, vivificação e perdão, próximo versículo, absolvição da condenação, próximo versículo, 10, 12, 13 e 14. Tudo sequencial, tudo no capítulo 2, tá? Então dei uma lida lá. Agora, aqui eu vou dar uma parada. Relacionamentos restaurados no novo homem. Aqui eu vou pegar minha Bíblia, dá licença ter entrado na frente da tela. Vou pegar uma Bíblia querida e maravilhosa. Eu sei que eu tenho muitas pessoas que não vão entender o que eu falar, mas outras vão. Silvana, Marcos, pai, tia Neide, Cássia, tio Moacir, Júnior, Simone, ó. Dona Irene, essa aqui, guardadinha. Isso aqui é minha maior herança. Vamos lá. A Dona Irene, para quem não sabe, agora é minha mãe. E assim que ela faleceu, eu me converti no velório dela, né? E, como sempre, não vou insistir nesse assunto, que eu não tenho muita firmeza para dar continuidade. Mas a única coisa que eu quis da minha mãe, e todos os meus irmãos quiseram, foi a Bíblia dela. Mas eu fui contemplado porque eu tinha acabado de me converter, e o povo queria me ver convertido porque eu era linha dura, e aí eu acabei ficando com essa preciosidade aqui. Bom, meus irmãos, muito obrigado por vocês terem me dado esse presente para a vida toda. Vamos lá. Colossenses capítulo... Não vou insistir no assunto não. Colossenses... Opa, irmão, passou do ponto aqui, ó. Colossenses capítulo 3. Amo esse capítulo. Capítulo 3, ok? Versículos 12 a 17. E eu vou ler. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai, até o 17. Do 12. Nossa, eu pulei feio aqui. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos. Olha, ele não está dizendo
Vamos conviver bem. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos, advertindo-vos, uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Continuando, sobre família, receita pronta. Tem gente que fala que a Bíblia não tem ensinamento prático. Receita pronta. Viva isso que você não vai ter discussão, você não vai ter problema, você vai saber perdoar e amar o próximo. Familiares, capítulo 3, continuação, 18 a 21. Vamos lá. Vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Mulher, você está sendo submissa ao seu marido? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. E aí, maridos, como estão tratando suas mulheres? Estão as amando ou as tratando asperamente? Receita pronta. Ok. Vós, filhos, sobrou para filharada. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Achou que é só o filho que tinha obrigação? Não. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Receita pronta. Não adianta ler a Bíblia, fechar ela, falar amém, fazer uma oração e não cumpri-la, não vivê-la. Receita pronta. Receita pronta não é para ouvir, é para abrir e fazer o produto da receita. Você vai fazer um bolo lendo a receita e ficando de braço cruzado? Não, tem que quebrar o ovo, tem que misturar a farinha, tem que pôr o leite, tem que bater, tem que pôr a manteiga. Receita pronta é para ser praticada. Receita pronta para praticar. Vamos lá. Capítulo 2, 3, versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: vós servos, entenda aqui, vós subordinados, vós empregados, vós colaboradores, tá? Obedecei em tudo a vossos senhores, aos vossos patrões, aos vossos líderes, segundo a carne, não servindo só a aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que servis. Sabe aquela hora que você está sozinho no seu trabalho, não tem ninguém olhando e você dá uma relaxada, pisa na bola? Deus está vendo. Deus está vendo. Então é aqui, essa é a palavra que eu mais me pego. Eu não me importo se eu tenho alguém me olhando ou não me olhando. Eu faço para Deus. Amém? Uso muito isso nas reuniões que eu faço com os meus colegas, meus colaboradores. Eu sempre uso esse texto, porque ele fala, eu não preciso estar olhando, ou eu não preciso ser olhado. Basta fazermos para Deus. Ponto. 25. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. 4, versículo 1. Vós, senhores, vós, patrões, vós, líderes, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Ah, Silvio, não adianta ler a Bíblia porque não ensina a gente a fazer nada, não tem receita pronta nem nada. Acabei de provar, tá bom?
Colossenses capítulo 3, versículos 12 a capítulo 4, versículo 1. Receitas prontas. E o restante do capítulo 4 também tem receitas prontas. Ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. E continuando. Colossenses para hoje. Você é capaz de enxergar como todas as características de Cristo se refletem em sua vida? Comece avaliando seu relacionamento familiar e de trabalho. O que nós acabamos de ler, tá? Nós acabamos de ler é do tratamento com a igreja, o tratamento com a família, o tratamento com o trabalho. Faz uma reflexão sobre aqueles 3 textos. Vamos voltar neles. Faz uma reflexão como cristão nesse texto. Uma reflexão como família. Não importa se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é filha. Se dentro da sua colocação familiar, veja se você está enquadrado no texto. E socialmente, Silvio, mas eu ainda não trabalho, eu só estudo. Ótimo, no seu ambiente social, no seu ambiente na igreja, no seu comportamento. Você faz parte de um grupo de pessoas? Você é aquela pessoa, Silvio, eu só estudo, eu não tenho nenhum líder. Teu professor ou seus professores não são seus líderes? Você os respeita ou você os afronta para fazer média com seus colegas? Para fazer parte da tribo? Você é a pessoa que não tem comportamento, não tem atitude, não tem respeito, né? Na igreja, no trabalho, na escola, nos seus ambientes sociais. É aí que pega, entendeu? Aí volta. Comece avaliando o seu relacionamento familiar e de trabalho. E como cristão, ok? Para finalizarmos, conclusão, Colossenses nos ensina que Cristo é tudo na vida do crente. Nessa epístola, aprendemos sobre a completa suficiência de Cristo em contraste com a futilidade das heresias humanas, a futilidade dos ensinamentos contrários humanos, contrários a Cristo, à doutrina de Cristo. Tá? Então é muito forte essa carta de Colossenses, porque ela primeiro vai te explicar nos 2 primeiros capítulos sobre a doutrina e depois ela apresenta na prática a doutrina. Então, esta semana eu não tenho aquela foto de segunda a domingo, tá? Eu não quis fazer, embora ela esteja aqui. Se alguém quiser, pode bater uma foto, voltar a página e tudo mais. Mas, na verdade, eu preferia sugerir que você pegasse o livro de Colossenses e lesse 2 vezes essa semana, porque são só 4 capítulos muito pequenos, tá? E que você meditasse e comparasse o que você está vivendo nessas situações, nestes núcleos, no núcleo cristão, no núcleo familiar, no núcleo social, se você está de acordo, tá certo? Silvio, mas é muito difícil. É possível e necessário se você quiser ter uma vida plena com Cristo. Amém? Vamos encerrar nossa aula porque você tem muito trabalho a fazer. Porque se você está disposto, disposta, estou te dando receita pronta. Tá bom? Eu já gastei bastante tempo com esses textos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha carne briga muitas vezes porque o Espírito me lembra e me recobra sobre isso. E a minha carne de vez em quando quer brigar. Não pensa você que é fácil, mas digo que não é impossível e é gratificante. Tá bom? Orar. Fecha seus olhos aí onde você está. Amado Deus e poderoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu quero lhe agradecer imensamente, Pai, por ter ministrado essa aula, por o Senhor ter me usado como ferramenta. Muito obrigado, Pai, por esse cuidado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me dá a oportunidade
de falar para as pessoas que existe receita pronta e que o Senhor fala conosco através da palavra e nos ensina como devemos ser, como devemos seguir. Deus, muito obrigado que essa semente que foi hoje projetada, entregue na mão de cada um, seja colocado no mais fértil de seu coração e possa dar muitos frutos. E acima de tudo, Pai, que essas pessoas possam receber isso para a sua vida e pô-las em prática. Que eu lhe peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha, se você está assistindo essa aula e não é domingo, é num outro dia, que o seu dia seja repleto de bênção, seja excelente e maravilhoso, que o Espírito Santo fale contigo e que tudo aquilo que vem te tirando a paz e o sossego, que o Espírito possa te ensinar e te doutrinar a ter tranquilidade e entregar nas mãos dele. Que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Um bom domingo abençoado para você, um bom dia abençoado para você. Fica com Deus.